Então, irmãos, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, prosseguindo mais um pouquinho, partindo de onde nós paramos da última vez, dando sequência, os versículos são do 25 ao 32. Última etapa da nossa unidade textual nesse capítulo, que possamos continuar na dispensação do Espírito do Senhor, com os ouvidos atentos para tudo aquilo que Ele há de continuar a falar ao nosso coração agora através da exposição do sermão. Deus nos perdoou em Cristo. Irmãos, para todos que entendem perfeitamente que nasceram de novo, são novas criaturas diante do Senhor que agora nos tem como Pai, sabemos disso perfeitamente. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele está fazendo menção sobre o ministério de Cristo Jesus, que foi desenvolvido a partir do momento que ele esteve como homem. E aí ele quer que isso possa ser revelado de maneira bem clara aos primeiros portadores da literatura. Inclusive ele ora para que ele pudesse ter conhecimento de algo tão profundo. Então que nossa oração possa ser essa ousada oração do apóstolo Paulo, para que possamos realmente ter os nossos olhos abertos aqui nesta noite e de fato temos um conhecimento profundo daquilo que Jesus fez por nós. Se isso acontecer, se essa sua súplica realmente for algo verdadeiro diante de Deus, com certeza essa é a noite da mudança. Essa é a noite para uma vida nova. Sofremos, irmãos, aqui muitas infelicidades nessa vida. Isso é fato. Tudo o que acontece conosco, que nós chamamos de coisas ruins, isso são, na prática, consequência ou consequências do nosso pecado. Pessoas que são abandonadas pela família, pessoas que são esquecidas. Aqui são alguns exemplos, não é isso? Pessoas que tiveram que abandonar os seus lares, pessoas que tiveram de repente que abandonar coisas que são relevantes, que fazem a diferença em suas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo, ele vai tratar, para que possamos realmente ter acesso a esse nosso novo momento. Precisamos deixar algo para trás. Precisamos abandonar algo que é comprometedor, que é desafiador. Quero lembrar que nós temos essa nova vida em Cristo, então não dá para carregar o passado. Não dá para levá-lo em uma mochila nas costas. Quando estou falando sobre isso, quero dizer a você que nós devemos abandonar tudo aquilo que fazíamos antes que desagrada a Deus. Então abandone a mentira e falemos a verdade com o nosso próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz algo interessante, algo novo. Nós estamos falando dessa nova vida. E quando ele estava na particularidade com os seus discípulos, ele disse o seguinte: um novo mandamento vos dou. Amai-vos cada um como eu amei a vocês.
Amais o seu próximo como a você mesmo. Então, irmãos, se de fato correspondemos ao amor de Deus, isso tem que afetar a nossa vida cotidiana aqui. Como isso pode trazer mudanças notórias? Trazendo honestidade para o nosso campo de relacionamento. As pessoas que estão à nossa volta, elas precisam ouvir e ver em nós a verdade. Quais são as pessoas que estão próximas a mim ou a você? E a pergunta é: nós temos vivido de maneira clara com essas pessoas? A nossa vida tem sido verdadeira para com elas? Dentro desse nosso primeiro tópico de nossa ideia, os versículos que nós vamos estar lendo são do 25 ao 27, onde que nós vamos estar mantendo dentro da estrutura do texto para que possamos estar em total mercê da palavra de Deus. Versículos 25 ao 27 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Por isso abandoneis a mentira, cada um fala a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirem raivas, não pequei, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem dê lugar ao diabo. Pois bem, lembrando que a chave desse capítulo está no versículo 1. Paulo diz: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andei de modo digno para o chamado que vos recebeste. Então, lembrando que nós fomos chamados por Jesus para ter uma vida nova. Essa é a proposta de Deus, é algo bem pessoal, bem prático. Ele vem e apresenta o que Ele quer fazer na nossa vida. E aí, nós correspondemos agora essa nova maneira de trilharmos a nossa vida aqui de maneira digna. Uma pessoa que é digna é uma pessoa responsável, é uma pessoa confiável, uma pessoa com esses méritos. Você pode ter certeza, é uma pessoa clara no que diz. Nós somos chamados para fora, irmãos. Eclésia, igreja. Igreja não recebeu um convite para entrar para dentro. A igreja recebeu um chamado para sair para fora. No período romano e grego, esses chamados para fora, eclésia, que significa uma reunião, no Antigo Testamento tratado como reunião solene, era onde que os civis se apresentavam ali em uma reunião para tratarem de problemas do cotidiano deles ali mesmo, para que eles pudessem resolver. Então não é simplesmente uma reunião qualquer, não é simplesmente uma troca de ideia, não é simplesmente sair da nossa casa e fazer algo sem significado, mas nós somos chamados para resolver os nossos problemas. Não é isso? Para isso Cristo nos chama. Ele nos chamou para fora de uma vida de pecado. Ele nos chamou para abandonarmos as antigas práticas que tínhamos na nossa vida. É o primeiro contraste que nós temos, que Paulo traz para nós. É o oposto daquilo que é antagônico. Por quê? A nossa conduta, a nossa prática não tem que ser algo normal na vida de um cristão, falar mentira, mas ele tem que caminhar segundo o curso da verdade. Isso é ser honesto para com todos que estão ao seu próximo. A ira, irmãos, não pode alimentar, fomentar o ódio a ponto de alguém ser vingativo. Lembrando que temos o sol da justiça. Não é deixar a ira inflamar
a ponto de ser como uma fornalha aquecendo o coração de alguém e ela querer agir, tomar decisões com as suas próprias mãos. O apóstolo Paulo, ele entra, fala que cada um de nós devemos falar a verdade, e depois ele fala sobre as emoções. Então nós devemos deixar para trás, irmãos, remover da nossa vida, tirar como um obstáculo a mentira e não sermos possessos pela ira. João, na sua primeira epístola, ele escreve o seguinte, novamente tratando daqueles que têm nova vida. Capítulo 2 da primeira epístola de João, versículos do 3 ao 5. Sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então João é bem claro. Ele está dizendo, aquele que conhece Jesus, guarda os mandamentos da palavra de Deus. Aquele que não guarda os mandamentos de Deus, não conhece a Jesus e não anda na verdade. Por quê? Nós estamos vendo aqui aquilo que é o filtro do Novo Testamento, que é o reflexo do Antigo. Um dos mandamentos do Senhor está lá: não dizeis falso testemunho. Então isso é moral, isso está além do tempo. Pois bem, irmãos, nós devemos andar como Cristo andou. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Se nós caminharmos no curso da mentira, quem é o pai do diabo? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Lembrando que ele é homicida. Geralmente, muitas pessoas tomam decisões precipitadas, e não é um exemplo fora do normal, dentro das suas emoções. Elas se iram a ponto delas quererem fazer justiça com as próprias mãos. Quantas pessoas hoje se arrependem amargamente de algo que elas fizeram, porque elas estavam tomadas pelo calor da ira? O que Paulo está dizendo não é que nós não temos que nos irar com a injustiça, com a perversidade, com a maldade, com aquelas pessoas que fazem o mal, porque o próprio Jesus se irou. Quando ele entra lá no templo, nós vemos a atitude que ele tem diante de um local que deveria ser chamado casa de oração, e as pessoas estavam fazendo ali casa de comércio. Mas a ira de Jesus sim encaixa bem essa linguagem que nós até usamos no dia a dia, que é uma ira santa. Porque Jesus não estava interessado em punição, Jesus estava interessado em justiça. Logo após a justiça, aí tem sim as punições devidas, não punições sem justiça. Deus é o nosso sol da justiça. Nós devemos ter fome e sede da justiça de Deus. Aí o nosso coração, o nosso ser vai ser saciado. Muitas pessoas, elas estão tão tomadas por esse sentimento de revolta, por esse sentimento de ódio, de raiva, que elas não conseguem nem descansar, elas não conseguem nem dormir, porque elas estão com raiva de alguém ou de alguma coisa. No livro de Salmos, capítulo 4, verso 4, essa ressaltação que o apóstolo Paulo faz aqui. Livro de Salmos, capítulo 4, versículo 4. Na vossa ira não pequeis, consultais o coração no travesseiro e aquietai-vos.
momentos de ira temos, mas nós devemos fazer uma autoconsultoria com nós mesmos, para nós não acharmos motivo para pecar. Por que o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui, irmãos? Ou melhor, nos apresentando essas questões para a igreja. No 27, ele fecha dizendo: não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo, ele não está referindo que um crente pode ser possesso pelo diabo. Crente não. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Mas fulano está ali há tanto tempo em tal local, direto cai possessa. A única coisa, irmãos, que expulsa Satanás é só a palavra de Deus, ou a sua coja de demônios, é só o poder do nome de Jesus. Em certa feita, algumas pessoas foram tentar fazer o que Paulo estava fazendo, sendo instrumento na mão de Deus, sendo usado pelo Espírito dele, e essas pessoas tomaram uma coça, porque os que estavam possessos disseram para as pessoas que tentaram imitar a Paulo, dizendo assim: ó, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, vocês eu não sei do lugar que vocês vêm. Por quê que eu estou dizendo isso para você? Mas também, se a pessoa ela foi livre, exorcizada, até podemos dizer, ela saiu da sua possessão, mas ela não tem a sua vida fechada, irmãos, e não tem mandinga aqui não. Muitas pessoas falam assim: ela tem o corpo fechado. Tem não, tem se o Espírito Santo estiver dentro dessa pessoa, porque ela é fechada por lá de dentro, pela porta que ela mesmo abre. Porque se eu nasci de novo, o Espírito que está em mim é o Espírito de Deus, porque esse é o selo, a garantia de que a minha vida foi transformada. Então não há espaço para outro espírito. Mas o pecado está aqui. É uma luta diária que eu tenho que vencer, não através da minha força, mas através do poder do Espírito. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque a pessoa também tem que fazer um compromisso com Cristo. Não basta somente ela ser livre, mas ela tem que confiar sua vida a Jesus. Porque o próprio Cristo disse: quando a casa é limpa, o exterior da pessoa, aquilo que estava dentro dela sai, rodeia pelo mundo, volta, acha mais sede, e o dano é muito maior do que antes, porque a casa simplesmente foi limpa, mas não foi fechada. Mas para o cristão que Paulo está referindo aqui, quando ele é mentiroso, quando ele age pelas emoções e principalmente dá lugar para o pecado, ele está dando legalidade, espaço para Satanás. Entendeu? Quer dizer, o cristão que age dessa forma, ele está se comportando como filhos da desobediência. Ele está comportando como filho de Satanás. É isso que ele quer dizer. Ele está falando: você está dando lugar, você está dando espaço. Quer dizer, você, se fosse ser comparado com um filho de Deus ou um filho do diabo, você está do lado de cá, porque o testemunho está pesando do lado da balança errada. É isso que ele está dizendo. É igual a questão de Pedro. Pedro não foi possesso como Judas. Judas, quando se afastou de Jesus, infelizmente, a palavra diz que Satanás se apoderou dele. Isso mesmo, o próprio adversário. E aí deu no que deu o seu filho. Ele se tornou filho da perdição. Pedro não. Satanás pediu permissão para que ele fosse cirandado, chacoalhado, quer dizer, mexido. Entendeu? É como você passar areia na peneira. É mexer mesmo, é sacudir a vida dessa pessoa. E aí Jesus não permitiu. Ele fala: eu roguei ao Pai. Então, irmãos, é isso que Paulo ele está nos informando, mediante as situações que nós devemos controlar. Tais intensidades não podem tomar conta do nosso coração. As emoções, irmãos, têm que achar sossego no nosso coração. Devemos tomar cuidado principalmente nos momentos de emoções. A ira não pode achar espaço no nosso coração.
tampouco a mentira. O diabo não pode ter nenhuma brecha, mesmo diante das nossas fraquezas. Nós devemos colocar todas as nossas preocupações, nós devemos colocar tudo aquilo que está nos inquietando, tudo aquilo que, sim, às vezes está provocando raiva no seu coração, diante do Senhor. Irmãos, você já viu um bombeiro que vai apagar incêndio, aí ele me diz assim: pega para mim, traz aí agora, o incêndio aumentou, o que você está querendo, chefe? Pega para mim o tambor de 30 litros de querosene e álcool misturado que eu vou apagar esse fogo. É isso que ele pede? Nada, ele precisa de algo que pode congelar ou esfriar o fogo. No mínimo é água, ou se não um extintor de incêndio. Por isso, irmãos, que nós devemos estar calçados na palavra para que possamos detectar cada situação e sermos aí apagadores de incêndio e não promovedores de fogaréu. Deus tem que ter espaço total no seu ser. Ele tem que agir em seu coração com total liberdade, e isso só pode acontecer, lembre-se bem disso, através da prática da palavra. Somente assim. É na hora que o teste chegar e você lembrar: nossa, não, aqui é dessa forma. E é o próprio Espírito de Deus que traz isso ao seu coração quando meditamos. Fala: não, isso aqui realmente eu tenho que ser mais equilibrado diante dessa situação. Abandone toda palavra que cause destruição. Irmãos, vocês estão vendo como Paulo está progredindo o assunto? Isso aqui é desenvolvimento de argumento. Ele começou dizendo: ó, cada um fala a verdade ao seu próximo, cuidado com a ira, não dorme com esse negócio aceso, pensa direitinho. Isso é dar lugar para Satanás. Irmãos, antes de uma briga, geralmente no muito, o que acontece antes? Palavras acaloradas, trocas de ofensa, não é isso? Juras de vingança e até o estupim da bomba explodir. Então é por isso que a palavra, ou ela pesa ao nosso favor, ou ela pesa contra nós. O mundo em si foi gerado pela palavra. O próprio Tiago, na sua carta, ele fala sobre a velocidade da língua, o mal que ela pode trazer, o benefício que ela pode promover. O próprio Cristo disse que o que vai condenar o homem é aquilo que ele soltou da sua boca, ou aquilo que vai absorvê-lo. Jesus fala que nós devemos ter cuidado. O perigo não é aquilo que ingerimos, que nós comemos, mas é aquilo que brota do nosso coração. Lembrando que a nossa boca fala assim o que o nosso coração está cheio. A necessidade de passarmos sempre aí a boca no sabão do lavandeiro, que é Cristo Jesus, que purifica a nossa alma, que purifica os nossos lábios. A própria palavra de Deus fala que é sempre bom termos um guarda, um vigia nos nossos lábios. Se nós dominarmos a nossa palavra, irmãos, seremos equilibrados em todo o resto. É uma disciplina que devemos exercitar em todo o tempo. Versículos 28 ao 31, na sequência: aquele que roubava, não roubes mais, mas pelo contrário, trabalhe, faz com as mãos o que é bom, para que tenha quem repartir com o que está passando necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que o ouvem.
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria e blasfêmia seja eliminado do meio de vós, bem como também toda maldade. Ele traz o verbo no tempo que se foi. Antigamente, quem roubava, não roubes mais. Para todos, irmãos, dá para notar o valor extremo da palavra que se mantém desde o Antigo Testamento. Aquilo, como eu já referi, que é nosso caminho enquanto estivermos aqui, o nosso norte. Deus, ele fala que nós comemos do suor do nosso rosto. Não é isso? Que nós devemos exercitar, trabalhar. Isso aqui é aplicar a lei, a palavra de Deus, de uma forma bem simples. Nós deixamos, irmãos, pai e mãe, e unimos aí a nossa mulher, ou a mulher uniu ao seu esposo. Ficaram para trás, eles agora têm uma nova vida. Nós deixamos nossas antigas atitudes, nossos pecados e nos unimos a Deus em Cristo Jesus. Deixamos para trás. Nós, irmãos, temos que deixar tudo que é ofensa para trás, tudo aquilo que desagrada a Deus. A palavra maldita, ela é desastrosa, ela é como, eu já usei como exemplo, uma bomba nuclear. Ela promove destruição através da discórdia. Quando ele usa o termo palavra torpe, ele está dizendo que é uma palavra que traz uma sensação ruim. É aquele negócio, quando alguém diz, ou pode ser para nós, ou você ouviu dizendo para alguém, você foi infeliz nessa sua palavra. No grego, no original, é o mesmo que está diante de peixe podre. O odor não traz uma sensação legal. Assim, são palavras que são maldosas. A cólera está, irmãos, ligado a uma ira profunda, onde que a pessoa ela não quer abandonar. É o mesmo que pessoas que estão se embriagando de um forte vinho e elas têm essas sensações, elas estão inflamadas. E são os termos que ele está utilizando para abandonarmos esse tipo de coisa. Isso não promove construção em nada, somente destruição. A pessoa é o que ela pensa, a pessoa é o que ela fala, a pessoa é o que ela faz. Isso a define. Aí ele diz, somente a palavra que é boa e necessária para edificação. Diante da necessidade, você tem uma palavra que encaixa perfeitamente ali para resolver aquele problema. Diante da dificuldade, você tem uma palavra oportuna, eficaz para construir algo de bom na vida da pessoa. O termo edificar aqui é construir. Essa capela, ela está bem edificada. Onde? No alicerce. Assim tem que ser as nossas palavras, elas têm que construir coisas boas na vida das pessoas. Lembrando que nós somos
um em Cristo, somos pedras vivas diante desse muro que só cresce em volta do Senhor. Estamos conectados. Estamos conectados. Entre meio, irmãos, aos pecados que Paulo aqui ele se refere, muito está se ligado que as pessoas dizem, e muitas das vezes quando elas estão descontroladas. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 25, mas eu afirmo, andeis pelo Espírito e nunca satisfazer o desejo da carne. A carne aqui não é matéria, é natureza. Ele continua dizendo, falando como nós devemos andar, lembrando, andar aqui, o caminho, quer dizer, é a vida que eu tenho, é quem eu sou, de modo digno. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não consegueis fazer o que quereis, mas sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, ao saber imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, contra os quais vos previno. Quer dizer, ele está prevenindo o povo de Deus. Por quê que ele está nos prevenindo? Como já vos preveni antes, mais uma vez, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei, os quais são de Cristo. Crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Lembrando que a palavra abandonar, deixar, abrir mão, refere o mesmo que sacrifício. Subir na cruz com Cristo. A cólera é paixão pela ira. É algo que traz à tona a violência do coração das pessoas. Irmãos, quando, por mais equilibrados que nós somos, estamos caminhando no caminho contrário ao de Deus, isso é muito perigoso. Estamos como isca na mão desses sentimentos. Novamente, o termo aqui são sentimentos e emoções, isso se refere muito ao caráter da pessoa, gritaria, blasfêmia, não é? São condições que revelam a espiritualidade de como esse alguém está. Deus, ele tem lugar no coração desta pessoa ou é o diabo? Literalmente o que Paulo está dizendo aqui sobre crentes que são carnais. São crentes que não estão vivendo uma vida espiritual, são crentes que não estão amadurecendo, são crentes que não estão vivendo em novidade de vida, são crentes que não estão dando frutos dignos de arrependimento. Paulo está prevenindo, irmãos, a cada um de nós aqui mais uma vez, contra estas coisas. Foi que o povo de Deus foi castigado por ele no passado. O Espírito Santo, irmãos, que aqui ele disse, e ele usou o termo sente ciúmes. Pensa você que já tem aí o seu relacionamento, você vai colocando coisas no lugar desta pessoa, ou você vai colocando pessoas no lugar desta pessoa? Como que essa pessoa vai se sentir? Como você define a sensação que ela vai ter? Ciúme. Da mesma forma, se você é filho, o pai coloca ali um objeto no lugar do filho, ou o filho coloca alguma coisa no lugar do pai, o que você vai sentir automaticamente? Ciúme. Alguma coisa está preenchendo o lugar ali que é daquele indivíduo, que é daquele ser, que é daquela pessoa.
É o que o Espírito Santo, ele sente a partir do momento que ele vai sendo abafado, ele vai ficando sem ação, sem reação, porque outras coisas estão tomando o espaço que é dele. É a mesma colocação quando Deus fala: não terás outros deuses diante de ti, porque sou Deus zeloso. A tradução que mais é envergável para esse termo hebraico é: eu sou Deus ciumento. Essa é a palavra. Talvez você não está entendendo, de repente, por causa do que? De toda essa perturbação na sua vida. Talvez você está percebendo assim: nossa, não eram os planos que Deus tinha para mim. Não era dessa forma que eu deveria estar vivendo. Não era assim que deveria estar o meu emocional. E Deus está falando: ó, eu sou Deus ciumento. Você não está dando espaço para me agir. Irmãos, quantas e quantas vezes falávamos no passado: eu tenho que deixar Deus agir na minha vida. E o cristão deixava mesmo. Não, eu tenho que tampar as brechas. Eu tenho que dar espaço para Deus agir no meu coração. E não era só a palavra, não. A pessoa, ela tomava uma atitude a partir do momento que ela ouviu uma palavra assim: não, a partir de agora eu tenho que me posicionar. Entendeu? Eu tenho que deixar Deus promover uma mudança na minha vida. E acontecia. Porque, simples, essa pessoa se humilhava diante das potentes mãos do Senhor. Essa pessoa entendia que Deus cuidava dela. Essa pessoa entendia que Deus a amava. Quem está tendo espaço no seu coração? Ou quem está tendo lugar? Isso é muito sério. Lembrando que Deus é enciumado e o outro quer um lugar que não é dele. Irmãos, quando nós pecamos, e isso vai acontecer, esquece essa ideia de acidente. Pecamos mesmo porque queremos. Entendeu? O que cabe a nós é pedir perdão para que não possamos estar tendo espaço para as acusações do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que a gente resiste ao diabo? Por uma maneira, uma só: sujeição. O que é sujeição? É um posicionamento constante. Eu acabei de referir. Milhares, portanto, debaixo das potentes mãos do Senhor, porque no momento certo Ele vos exaltará. Esse termo humilhação é constante que o apóstolo Pedro ele diz. Ou tem que sair fora da sua vida, ou você tem que abandonar. Quantas pessoas às vezes entram na nossa vida e falam assim: você tem que se posicionar, desse jeito não dá, não vai para frente, o relacionamento não vai durar. Porque com Deus seria diferente. Então, nós, irmãos, devemos eliminar mesmo. Eliminar é retirar do caminho. É aquela corrida, igual vou dar, eliminado. Todas as coisas da sua e da minha vida que se contrapõem a Deus. Ele é zeloso com você e comigo. Ele é preocupado. Abandone todo o ódio. Pelo contrário, que amemos uns aos outros, como Deus nos amou. Irmãos, se tem uma carga pesada que carregamos, e hoje é a noite da cura, e não se assuste, é da libertação, irmãos, é o tal do ódio e rancor. Você quer ver um problema que causa inúmeros problemas? É esse. Porque geralmente quando temos algum tipo de questionamento com a pessoa, quando nós a vemos, o que acontece? O coração já
E aí já pode ter um ataque cardíaco, de repente, né, queremos dar fim ali no outro, que é só exemplo, né? Às vezes alguém quer dar fim ao outro lá, e é a outra que acaba morrendo, porque está supitando a ira, porque está guardando ódio, porque está guardando rancor, está guardando, irmãos, aquilo que ficou no passado. Joga isso para fora, abre a gaveta das suas emoções, abre aí o arquivo das suas memórias, tira isso para fora e fala assim: eu não carrego mais esse peso pesado. Está na cruz, está na cruz, porque isso é sério, meu irmão, minha irmã. Abre os seus olhos. Se nós não perdoarmos, Deus não perdoa. É uma via de mão única. Eu creio que Deus está falando ao nosso coração. Irmãos, nós somos sujeitos a essas coisas, mas nós nos esquecemos daquilo que é ordem de Deus. A ordem de Deus é: amai-vos aos outros como eu vos amei, perdoai-vos aos outros como eu vos perdoei. Senão, não vai dar para romper. Abandona, coloca diante de Deus. Ele é justo, Ele vai fazer o que é certo, o que é melhor para ambas as partes. Deus está interessado, irmãos, não só em revitalizar, mas levantar, refazer, reconstruir. Deus, Ele quer fazer o elo que foi quebrado. Versículo 32. Pelo contrário, sede bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Pelo contrário, sede misericordiosos, bondosos, perdoando uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo. O meio é Jesus. Eu não tenho força para perdoar. Ninguém tem, irmãos. Eu não tenho força para esquecer isso aqui. Você não vai sofrer amnésia. Devemos pedir a Deus que possamos realmente ter poder no Espírito para exercitar o perdão. Isso é um exercício diário, é uma disciplina. Quando Jesus falou para Pedro lá 70 vezes 7, o pessoal até conta. Nada, aquilo que Deus vai dizer: olha, Pedro, isso é perfeito, é o número de Deus, é 7, é um ciclo inacabável. Você vai perdoar como Deus te perdoa sempre. Aí eu te pergunto: se eu errei 2, 3, 4, 5, 6 vezes, vou lá, peço Deus perdão, e Deus fala assim: hoje acabou, a cota fechou. Não, vai me perdoar todas as vezes, se de coração eu for lá. Da mesma forma, Ele espera que façamos a mesma coisa, porque nós somos filhos dEle e não do diabo. Por que abandonar o ódio, a ira e a vingança? Simples, porque Cristo abriu mão da sua glória e sofreu por causa de tudo isso que nós praticávamos. Agora, irmão, nós não temos que trabalhar simplesmente por comida e bebida, mas para promover todos esses valores na vida das pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Eu tenho que agradar a Deus e não o pecado. Lembrando, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer e não dar espaço para o diabo. Cristo nos redimiu, nos deu uma vida nova, irmãos, nos convidou a abandonar tudo esse tipo de coisa que só traz destruição na vida do ser humano. Deus nos perdoou em Cristo. Deus colocou isso sobre a sua vida. Deus te amou em Cristo. Deus te lavou, Deus te curou em Cristo. Ele te perdoou em Jesus. Tetelestai, já está pago, já está consumado. Livra disso, abandona enquanto é tempo. É aquela coisa quando o barco está naquele nevoeiro, não basta só lançar a âncora, tem que jogar para fora do barco aquilo que está pesando, senão não chegamos do outro lado. Perdoa de coração. Por que quando ele fala perdoa aquele que vos ofendeu? É a mesma coisa, irmãos, de vir um inseto marimbondo te ferroar. Aí usamos o termo ofendeu. Geralmente, no calor da emoção, matamos o bicho, porque ele nos feriu. Mas aí, de repente,
o inseto te feriu, você vai falar assim, não, ele veio sem querer, você cutuca ele para lá, e aí tipo você sentiu a dor, mas aquilo já depois não te causa nenhum dano. Você libertou, o perdão liberta. Talvez quem está preso aqui nessa noite é você pela ira, pelo ódio. O perdão liberta. Já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O sangue de Cristo limpa nosso coração quando nós obedecemos. Abandona por amor a Jesus. Lembra o que Ele fez por você. Quando nos momentos mais difíceis da sua vida, você não tiver força, lembre que o poder vem do Espírito Santo pela obediência da sua palavra e simplesmente colha os resultados. Exercite o perdão, como eu já disse, todos os dias. Faça a diferença. Jesus deixou foi a sua glória para tomar sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e subir na cruz no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. Para que nós pudéssemos ter esse mesmo poder, mediante a sua palavra, na ação do seu Espírito, para perdoarmos também. Amém?